Olá, prezados, tudo bem? Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Me permitam apenas fazer uma coisa, porque vocês devem provavelmente estar escutando um eco ao fundo. Deixa eu eliminar esse eco. E me permita apenas eliminar os ecos. Conectar. Conecte, né? Eita. Vamos lá, vamos lá. Ela vai funcionar. Oi. Ah, bom, entra aqui na frente, isso aqui é um negócio meio chato. Mas beleza, vamos lá. Beleza, vai lá. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a um pouco das nossas palavras de hoje. A gente vai aqui tratar sobre um tema super importante, recente, que é sobre a gratuidade de justiça no processo do trabalho. É um tema que é um dos temas que sempre deu problemas. Sempre, alguns dos temas que são clássicos no sentido de serem polêmicos no processo do trabalho, acho que a gratuidade de justiça ela está entre histórias. Bom, em primeiro lugar, né, vamos tentar um pouco nos situar acerca da gratuidade. Antes disso, um pedido aí da nossa queridíssima coordenadora, da nossa querida Rafa. Para quem é do NPJ, ok, basta entregar a ficha para o Vinícius, né, para os advogados do NPJ. Para quem é de fora, tá? Quem não está no NPJ, quem é de outro campo, por gentileza, fazer a matrícula no CIA, tá? Ainda está aberto, tá bom? Só para vocês terem ciência. Bom, pessoal, tentando um pouquinho sobre o Instituto da Gratuidade, aqui, em primeiro lugar, é importante a gente mencionar que a gratuidade ela é um instituto que essencialmente faz parte da chamada segunda onda renovatória processual ocorrida, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, cujo objetivo é conferir ao processo... Nossa, está tudo aberto aqui. Me dá só um minutinho, pessoal, por favor. Frio pra caramba. Depois eu ligo de novo. Era dar ao processo, garantir ao processo um pouco mais de racionalidade, de uma maneira que ele pudesse atender ao máximo os cidadãos, a sociedade, garantindo, portanto, o acesso à justiça. Esse era o objetivo principal que você tinha em torno das ondas renovatórias, né? Sendo que a segunda onda renovatória é uma onda renovatória de acesso, no sentido da gratuidade, àqueles que não têm condições de arcar com custas sem prejuízo da sua subsistência. E daí surge também um Instituto da Gratuidade de Justiça. No direito brasileiro, a gratuidade de justiça ela tinha regulamentação pela antiga Lei 1060 de 1950. Então, vê-se que o Brasil, né, o Estado brasileiro, ele estava muito consentâneo, ele estava muito alinhado com a ideia do acesso à justiça, no sentido de garantia do acesso a todos, inclusive aos hipossuficientes.
No processo do trabalho, a gente já tinha uma disposição anterior, que era uma disposição do artigo 769 da CLT, parágrafo 7º, parágrafo 8º, que tratavam sobre a gratuidade de justiça. No entanto, os dispositivos dos parágrafos 7º e 9º, perdão, do artigo 790, 769, 789 da CLT, esses dispositivos, eles efetivamente tinham uma característica. Qual era a característica desta gratuidade de justiça? Ela era uma gratuidade de justiça que se dirigia essencialmente ao empregado. Por que você está falando isso? Porque ela dizia claramente, como expressão da gratuidade, oi, querido, vocês conseguem me ouvir? É que caiu a conexão aqui. Vocês me escutam? Eu escuto. Escuta, que caiu. Até onde eu fui, hein? Eu não sei. Agora? Artigo 789, característica. Tá, até aí.
E aí vocês não escutaram nada depois da reforma que eu falei, nada disso, né? Não. Tá. Então, vou retomar a partir daí, tá? Então, o que acontece? Então, o que acontece aqui? A gratuidade de justiça, ela era originalmente prevista na Lei desculpa. Ela era originalmente prevista na Lei 1060 de 1950, tá? E ali não tinha problema nenhum. A gratuidade de justiça, ela era efetivamente uma gratuidade de justiça universal, tá? Uma gratuidade de justiça direcionada a todas as partes do processo. A CLT, por sua vez, ela tinha lá os parágrafos 7º e 9º do artigo 789, onde a gratuidade, o benefício era dirigido aos empregados, por sua vez. E a gente ainda teve a primeira reforma do processo do trabalho, a Lei 5584 de 1970. Tá? E eu acredito que vocês tivessem. Eu costumo dizer que a Lei 5584 de 1970, ela é efetivamente a primeira reforma trabalhista que ocorreu. Tá? Por que isso? Como vocês sabem, o processo do trabalho, né, a justiça do trabalho, o processo do trabalho, eles eram afetos não ao poder judiciário, e sim à justiça do trabalho como ramo do poder executivo. O que significa que a justiça do trabalho, quando foi criada, ela não tinha cara de poder judiciário, ela não era do poder judiciário. Ela era do poder legislativo, executivo. Mais informal, com menos cara de judiciário, menos institutos do judiciário. Pois isso muda muito, né? Isso muda, aliás, não muito, começa a mudar a partir do momento em que o processo do trabalho começa a enxergar esta necessidade. Então, o processo do trabalho passa a enxergar, portanto, esta necessidade de ter um judiciário que atendesse melhor os seus jurisdicionados. Uma vez que esse judiciário simples, esse judiciário menos burocrático, estava começando a dar problema. E aí veio a Lei 5584 de 1970. E aí ela, sim, dá uma cara de judiciário a uma justiça que não foi criada no judiciário. A Lei 5584 de 1970, ela trouxe esta preocupação da ampliação do acesso à justiça. E ela franqueou, ou seja, ela abriu, ela garantiu maior possibilidade de abertura do processo para aqueles hipossuficientes. E ela expressamente mencionava que a assistência jurídica gratuita era uma característica do seu poder judiciário, e ótimo, tá? E maravilha isso, sem problema nenhum. Só que existia um problema nessa situação, porque os dispositivos trabalhistas, seja da Lei 5584 de 1970, seja dos parágrafos 7º e 9º do artigo 789 da CLT, tanto um quanto o outro, nenhum dos dois, eles faziam expressa referência ao empregador como beneficiário da gratuidade de justiça. Em nenhum momento, este empregador, ele era beneficiário da gratuidade, tá? A gratuidade, ela era sempre, em toda e qualquer hipótese, dirigida aos empregados.
Então, a gratuidade ela era dirigida, em toda e qualquer hipótese, sempre aos respectivos empregados. E como é que se fazia para os empregadores terem direito a essa gratuidade, caso esse empregador fosse, por exemplo, uma pessoa física ou uma empresa que fosse hipossuficiente? Você tinha necessariamente que usar de forma subsidiária a Lei 1060 de 50. A Justiça do Trabalho, convenhamos, ela teve sempre uma, uma interpretação muito limitativa. A Justiça do Trabalho sempre teve uma interpretação bastante limitativa à gratuidade de justiça. Tá? Sempre teve da gratuidade de justiça para empregadores. Exigia bastante requisitos e etc. Bom, passa o tempo, tá? Os institutos não se alteram muito. Os institutos só vão ser alterados em 2002. Tá? Aliás, antes de 2002. A gente tem a Constituição de 88, lá no artigo 5º, e onde lá a Constituição, no artigo 5º, ela garante a gratuidade de justiça para todas as partes do processo. Tá? Então, você tem uma norma de natureza de eficácia limitada, onde ela de eficácia limitada não, na verdade ela é de eficácia contida, onde ela expressamente determina que outras normas completem o seu conteúdo e garantam a gratuidade de justiça a todos. Bom, e ficamos com a interpretação antiga da Lei 5584 de 70, com o artigo 789, parágrafo 1º e 2º, sempre direcionados ao empregado, e caso houvesse necessidade de aplicação ao empregador, utilizava-se a Lei 1060 de 50, que era uma lei abrangente, e agora a Constituição. E isso passava pelo crivo do Poder Judiciário, e esse Poder Judiciário poderia ou não atuar sobre o processo. Bom, pois que em 2002, a gente com a Lei 10.580, salvo engano, a gente começou a ter algumas pequenas mudanças com relação a isso. Em primeiro lugar, a revogação desses parágrafos 7º e 9º do artigo 789. Tá? Então, esses artigos 7º e 9º foram revogados e ele foi todo renumerado, criando toda uma mecânica para a respectiva gratuidade de justiça, que era muito parecida com a anterior. Benefício, o empregado que recebesse até 2 salários mínimos tinha direito à gratuidade, mas sempre falando com relação ao empregado e nunca ao empregador. O problema mais grave começa a se dar com a adoção do Código de Processo Civil em 2015. Aí a gente começa a enfrentar problemas. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, como vocês bem sabem, ele revoga a Lei 1060 de 50. Ele extingue a Lei 1060 de 50. E ele tem a mecânica lá do artigo 89 do Código de Processo Civil, onde o Código de Processo Civil vem e expressamente menciona a gratuidade de justiça, o benefício da assistência gratuita será concedido na forma da lei. E aí gera um problema. Por quê? Porque a gratuidade de justiça para os empregados ela está assegurada. Mas para os empregadores, o único dispositivo, que era a Lei 1060 de 50, que assegurava o direito a essa gratuidade para em todas as partes do processo, em âmbito intraconstitucional, ela acaba de ser revogada. E o resultado é que a norma acaba, por fim, ficando esvaziada. A Constituição, nesse ponto, o texto do artigo 5º,
ele é de eficácia contida, ele necessita de um dispositivo que o complemente. E, portanto, esta gratuidade de justiça, essa parte do processo empregador, fica absolutamente prejudicado. E aí você tem que parar para pensar sobre situações como... Você tem que começar a pensar em situações, por exemplo, como empregadores que estão em vias de dificuldades econômicas, ou estão em dificuldades econômicas. Você tem que pensar, por exemplo, nos empregadores que são pessoas naturais. E aí eu... Oi, queridos.
a conexão aqui na Estácio está caindo. Eu estou na Estácio agora, nesse momento, aqui no núcleo, e a conexão está caindo o tempo inteiro. Peço aí inúmeras desculpas aí por esse problema, mas é que a conexão já caiu pela segunda vez, tá bom? Vamos retomar? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu estava falando da reforma trabalhista, Lei 13.467. A reforma trabalhista, na Lei 13.467, ela muda, mais uma vez, a questão da gratuidade. Ela introduz os parágrafos 3º e 4º no artigo 789. E aí, ao introduzir os parágrafos 3º e 4º, ela introduz o parágrafo 3º, mudando um pouco os parâmetros. E aí ela diz que a gratuidade de justiça é devida aos empregados, a requerimento de ofício, que percebam menos que 40% do limite máximo da Previdência Social. Hoje, está em torno de seus R$ 2.800. Quem recebe abaixo disso está automaticamente elevado pela gratuidade de justiça. Só que, mais uma vez, o parágrafo 3º fala em empregado. Não fala de empregadores. A palavra partes, ela só vai ter referência no parágrafo 4º de uma forma bem genérica, quando ele diz que o benefício de gratuidade de justiça será devido a todos que comprovarem. Ele dá uma disposição bem genérica que dá para entender genericamente, e apenas de forma genérica, que a gratuidade de justiça também é extensível a empregadores. Mas não tem critério. Não tem o valor específico disso. Isso fica exclusivamente a critério do juiz. E, a meu ver, esse é o grande problema que nós temos acerca da gratuidade de justiça no processo do trabalho. Na verdade, dos grandes problemas. Porque você só atende ao empregado, você não atende eventualmente ao empregador. E fica exclusivamente na mão do judiciário. Tem que pedir ao judiciário a concessão. Você não tem um critério a ser definido. Isso é um problema. A gente teve um outro problema, que foi um problema também causado pela reforma, que é o fato do beneficiário, ele ser do beneficiário, leia-se da pessoa que obteve o benefício, ele ser beneficiário de gratuidade de justiça, porém, a própria lei diz: você é beneficiário, mas pode vir a pagar verba X, verba Y. E, no caso, que verbas eram essas? Custas judiciais, honorários advocatícios e honorários periciais. Então, existem 3 dispositivos da CLT que passaram por análise de constitucionalidade em razão da necessidade de pagamento de custas, de despesas processuais pelo beneficiário de gratuidade de justiça. Primeiro, as custas, lá no artigo 843, parágrafo 3º, onde, se o empregado ele não comparece à audiência, ele é obrigado a pagar as custas sob pena de não poder ajuizar a ação de novo. Tá? O segundo dispositivo é com relação aos honorários advocatícios, no artigo 791-A da CLT, parágrafo 4º, que diz que o beneficiário de justiça que não tiver
outras ações no âmbito do judiciário, ainda assim, desde que o seu nome passe 2 anos num cadastro restritivo, ainda assim ele não será beneficiário. Ele ficará nesse cadastro restritivo até que, eventualmente, possa aparecer uma verba a pagar e ele paga os honorários e aí ele fica livre. Ele não é isento de gratuidade de justiça pelo texto da lei. Ou seja, que gratuidade de justiça é essa? E, por último, num dispositivo muito parecido no artigo 791, a gente tem os honorários periciais na mesma condição. Bom, essa matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal, na ADI 5766, tá? Que foi julgada agora no meio de 2022. E fez muito bem o Supremo. Eu, particularmente, já tinha isso como uma matéria perdida, e fez muito bem o Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da norma, que impõe aos beneficiários de justiça gratuita o ônus do pagamento das despesas processuais. Então, não há mais a necessidade de pagamento. Se você é beneficiário de gratuidade dos honorários advocatícios, não há necessidade dos honorários periciais. Apenas se mantém a obrigação para o pagamento das custas, caso você não compareça à audiência. Porque aí, efetivamente, foi você que deu esse impulso indevido, e esse impulso indevido acaba fazendo com que você, esse impulso indevido que você não deu, ele acaba gerando ônus para o processo. Então é uma situação bastante complexa essa, mas a decisão do Supremo expressamente excluía esta situação do artigo 843 caput, fazendo com que os beneficiários de gratuidade de... Caramba, já são 4:40. Fazendo com que os beneficiários da gratuidade de justiça, esses nesta situação apenas com relação às custas judiciais, quando o reclamante é ausente da audiência, essas continuam a ser pagos, ainda que seja beneficiário de gratuidade. Continua ausente o empregador que ainda necessita da aquiescência do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem que expressamente autorizar. E o último tema, que foi objeto de decisão do TST recentemente, foi a necessidade de comprovação da situação de miserabilidade. Na Justiça do Trabalho, não há necessidade de comprovação de miserabilidade. O parágrafo 4º do artigo 789, ele foi interpretado sob o ponto de vista de que este tipo de prova, muitas vezes, é impossível do próprio empregado fazer, considerando que, muitas vezes, os documentos estão com o empregador, as informações estão com o empregador, e ele poderia ser prejudicado por a chamada prova diabólica. Então, basta que o empregado alegue a condição de miserabilidade, e, ao alegar essa condição, cria-se uma presunção relativa de que esse empregado ele é pobre e que automaticamente caberia à parte contrária comprovar eventualmente uma eventual não miserabilidade, e se isso acontecer, inclusive, gera uma litigância de má-fé. Pessoal, ficou claro a questão da gratuidade de justiça no processo de trabalho? Essa é uma questão muito importante, especialmente os contornos atuais que essa gratuidade de justiça está tomando, ok? Ok, pessoal? Sem problemas? Ok.
Todos ficaram Ok. claros aqui. Queridos, eu agradeço pela presença de todos aqui. Espero que vocês estejam aqui em Niterói e possam nos visitar aqui na cobertura do Núcleo. Seria um prazer enorme. Lembrando, quem já é do Núcleo, basta apresentar a ficha para os advogados e quem não é, faz a inscrição no site. Ok, queridíssimos? Muito obrigado a vocês. Um prazer reencontrá-los, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Alô?